a mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações dessa segunda-feira do Flamengo, e foi um dia movimentado lá no Ninho do Urubu. Teve a apresentação oficial de Gonzalo Plata. Vou trazer aqui duas declarações muito boas do novo jogador equatoriano do Flamengo, e vamos trazer também uma curiosidade sobre jogadores do Equador com a camisa do Flamengo. Pois é, uma curiosidade não muito boa, mas quem sabe o Gonzalo Plata pode quebrar essa regra aí e quem sabe se destacar com a camisa rubro-negra. Tem também informação sobre mercado da bola. Vocês vão entender por que a diretoria do Flamengo não foi em busca de um substituto do atacante Pedro. Quando eu digo substituto é porque o jogador vai ficar um longo período longe dos gramados e existia a possibilidade do Flamengo contratar alguém para poder suprir essa ausência do jogador que estava se destacando esse ano, fazendo muitos gols. Até o momento, 30 gols na temporada. Vamos falar também dos lesionados. Quem treinou com o elenco hoje? Ou alguém treinou com o elenco hoje? Quem pode ficar à disposição na quinta-feira? E tem também renovação milionária de jogador do Flamengo, é isso mesmo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. E por falar em seleção brasileira, eu vou começar as informações falando da seleção brasileira, porque eu apurei o time que o Dorival Júnior esboçou na atividade preparatória para pegar o Paraguai nessa terça-feira. E tem novidade, na minha opinião, uma boa novidade. O time que ele esboçou foi Alisson no gol, Danilo mantido na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães, a dupla de zaga. Na lateral esquerda, Arana foi mantido, embora ele tenha deixado o último jogo com algumas dores. André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio de campo. E no ataque, Rodrigo, Vinícius Júnior e Endrick. É isso mesmo, essa para mim é a boa novidade, porque eu queria ver o Endrick como titular. O Endrick que já não entrou no último jogo contra o Equador. E o Endrick, para mim, tem que jogar, não tem jeito. Eu acho que o grande erro do Dorival no jogo contra o Equador foi não ter colocado o Endrick. Eu, particularmente, eu faria diferente. Eu botaria o André e o Lucas Paquetá jogando ali como se fosse um 8, um volante. Botaria o Rodrigo para ser o responsável pela armação das jogadas. Numa ponta, o Estevão. Numa outra ponta, o Vinícius Júnior e o Endrick centralizado. Eu faria desse jeito, mas o Dorival esboçou dessa maneira aí. Vamos falar de Flamengo agora, porque o Flamengo anunciou nessa segunda-feira a renovação de contrato de um dos atletas, campeão mundial sub-20 recentemente. Trata-se do zagueiro João Vitor. Ele foi o camisa 4, para quem se recorda desse jogo, na decisão diante do Olympiacos no Maracanã. O Flamengo venceu esse jogo por 2-1. Lembrando que esse jogo foi no último dia 24 de agosto. E segundo apuramos o novo contrato de João Vitor com o Flamengo, João tem apenas 17 anos, hein? O contrato profissional dele assinado é válido até dezembro de 2029 e a multa para tirar esse jogador lá do Flamengo é de 70 milhões de euros. Hoje dá mais de 430 milhões de reais. Sim, com status, tá? Ao lado de Marcos Braz, Bruno Spindel. O Flamengo faz isso com jogadores considerados promessas, joias. E o João Vitor é considerado, sim, uma boa promessa, uma boa joia que o Flamengo vem lapidando. E eu acho que é uma contratação, uma renovação certeira do Flamengo. Eu vi alguns jogos já desse jogador e ele tem um baita potencial. Se vai dar certo ou não no futuro, aí depende de muita coisa. Mas eu acho que o Flamengo está certo em trabalhar, em lapidar essa joia. Vamos falar do Gonzalo Plata, que foi apresentado de maneira oficial à imprensa. Falou bonito, a verdade é essa, chegou mostrando conhecimento do Flamengo, sabendo da grandeza que é vestir a camisa do Flamengo, a responsabilidade e também a cobrança. Ele diz o seguinte, abre aspas aí: tenho companheiros que jogaram aqui, falei muito com eles quando estava perto de vir para o Flamengo. Falaram que a intensidade é muito forte em relação ao clube de onde venho. Falaram que jogo muitos jogos durante o ano, então eu tenho que estar bem fisicamente e mentalmente para render bem. Assisti a muitos vídeos vendo jogadores aqui do Flamengo, da minha posição, o que poderia fazer para ajudar. Segui vendo coisas para ir aprendendo para depois mostrar. Encontrei com o Davi Luiz cantando e começamos a conversar. Disse que tudo que eu precisar, posso contar com ele. Arrascaeta igualmente falou comigo. Já fiquei mais tranquilo, sei que minha adaptação vai ser boa. Vi muito Vinícius Júnior quando estava aqui. Vejo sempre vídeos dele quando estava aqui.
o que fez para ganhar a torcida aqui para poder fazer o mesmo. Vi a Libertadores que jogaram e foram campeões. É incrível estar aqui, vou gostar muito de jogar aqui. Ou seja, ele já chegou falando que vem acompanhando o Flamengo há muito tempo, que assistiu a muitos jogos do Flamengo. Isso é sensacional. Buscou conhecer o Flamengo, buscou adquirir conhecimento sobre o clube que ele vai representar nos próximos anos, inclusive contrato até 2029. Acho que o Gonzalo Plata tem um bom potencial para ajudar demais o Flamengo. Chega para ser titular? Não. Chega para melhorar o elenco, evoluir o elenco. É um jogador que atua muito pela ponta, habilidoso, extremamente habilidoso, um jogador rápido, fora das quatro linhas. Dizem que ele é polêmico, mas isso no Flamengo a gente sabe que não tem jeito. Se ele for polêmico e der conta do recado, até aí tudo bem, vídeo Gabigol. Agora, se ele for polêmico fora das quatro linhas e não der conta do recado, a torcida vai cobrar e ele já sabe muito bem disso. Uma curiosidade sobre equatorianos com a camisa do Flamengo. O Gonzalo Plata vai ser apenas o quarto equatoriano a vestir a camisa do Flamengo desde 1912. O último, vocês vão se recordar, esse não deixou saudade não, mas o último equatoriano foi o Eraso, lembra dele? Ele chegou ao Flamengo com 25 anos, desembarcou aqui para fechar com o Flamengo com o apelido de El Elegante, uma referência técnica ao jogo limpo que exibia com as camisas do Barcelona de Guayaquil e também da seleção equatoriana. Mas, repito, não deixou saudade. Inclusive, eu lembro muito bem a estreia dele, levou cartão vermelho. Aí, depois que voltou no jogo seguinte, falhou em vários gols. Nossa, zero saudade do Eraso, nada contra a pessoa Eraso, mas a verdade é o seguinte, a passagem dele pelo Flamengo foi uma passagem bem apagada. Vamos falar agora do treino do Flamengo, porque teve novidades. Gabigol e Arrascaeta treinaram com o grupo, isso é um baita sinal que podem ficar à disposição. Na verdade, que vão ficar à disposição na quinta-feira contra o Bahia. O Léo Pereira já está liberado, foi desfalque no último jogo, já está liberado, vai jogar também. O De La Cruz ainda é dúvida, porque ele ficou nessa segunda-feira fazendo trabalhos na academia, trabalhos individualizados, e eu vou ser bem sincero, não vejo nenhum problema se ele não ficar pronto para quinta-feira. O Flamengo, nos 3 próximos jogos, é um jogo importante por competição. Copa do Brasil, nessa quinta-feira, depois Campeonato Brasileiro, um clássico contra o Vasco, que vive um baita momento, a verdade é essa, não perde a 8 jogos, se não me engano, e depois tem um jogo contra o Peñarol pela Libertadores. Desses 3 jogos, eu não tenho dúvidas, o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Peñarol são os mais importantes. Repito, o Flamengo não é por ser o Flamengo, mas um clube que faz um investimento como o Flamengo faz, como o Botafogo vem fazendo, como o Palmeiras faz, tem que focar na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil tem que ser a última prioridade. Então, desses jogadores, não faz o menor sentido você forçar o retorno desses atletas. Então, calma, é ter cautela também. Para finalizar nosso vídeo, por que o Flamengo decidiu não contratar um substituto de Pedro? Vamos lá, conversei hoje com um dirigente do Flamengo que me explicou e eu vou resumir aqui para vocês de uma maneira bem sucinta. Vamos lá. Primeiro ponto, janela de transferência fechada, isso quer dizer que poucas opções no mercado. Segundo ponto, das opções no mercado, o risco de fazer essas contratações são bem altos. Vamos lá, o francês, o Montiel, não joga desde dezembro, um risco altíssimo. Além de ser um jogador caro, pede mais de 2 milhões de reais por mês e um contrato longo. Não vale a pena o Flamengo assumir esse risco. O Memphis, que foi para o Corinthians, também vem tendo problemas físicos nos últimos 4 anos, jogou menos da metade dos jogos nas respectivas temporadas, é jogador de seleção holandesa, beleza, tem apenas 30 anos, mas também existia um risco muito alto. O Corinthians assumiu esse risco, vai pagar um salário de mais de 3 milhões de reais por mês. O Flamengo não quis assumir esse risco e eu concordo de maneira correta. O Flamengo botou na frente a responsabilidade financeira. Não tem por que dar all-in, arriscar a saúde financeira por conta de meses. Nenhum jogador que esteja livre no mercado vai aceitar fechar com o Flamengo um contrato de apenas até dezembro. E a diretoria também precisa ter a responsabilidade de entender que em dezembro tem uma eleição. Como é que você assina um contrato longo com um jogador como esses que eu acabei de citar, ganhando muito
dinheiro e deixar esse pepino para o próximo presidente. Não se sabe se o próximo presidente vai ser da situação. No caso, o Landim não pode ser presidente novamente, ele está apoiando o Rodrigo Duns. E se o BAP ganhar? E se o Maurício Gomes de Matos ganhar? E se o Valim ganhar? Essa responsabilidade vai ser desses futuros presidentes? Eu acho que a diretoria tomou a decisão correta. E vale ressaltar, no elenco, tudo bem, o Gabigol não joga bola há mais de 2 anos, mas tem o Bruno Henrique que pode fazer essa função. Não vive o seu melhor momento, beleza, mas é um jogador que pode suprir essa carência. A verdade é essa. Será uma carência, ninguém vai substituir o Pedro. Quem pode substituir o Pedro hoje no futebol sul-americano? Ninguém. O Pedro era o melhor centroavante do futebol sul-americano. Infelizmente, o Flamengo teve a falta de sorte, eu não gosto de falar outra palavra, a falta de sorte do Pedro se lesionar após o fechamento da janela de transferência. Se fosse antes, eu não tenho dúvidas que a diretoria iria atrás de um jogador, e isso o próprio dirigente me disse. Porque as opções seriam várias, ou melhor, a gente teria mais opções, segundo esse dirigente. Mas com o fechamento da janela de transferência, fica difícil e complicado, e eu super entendo a diretoria. E vocês entendem ou não? Acham que deveria fazer loucuras, trazer um jogador como o francês, que pede mais de 2 milhões de reais por mês, sendo que não joga desde dezembro? Vale o risco? Quero a sua opinião. Beleza? Um beijo para vocês, forte abraço, fui!